No meu modestíssimo modo de ver, Silas Malafaia é uma das pessoas mais desprezíveis que o Brasil já criou. Na minha opinião, por quê? Porque eu já não gosto de gente que se utiliza da religião para nada. Religião, no meu modo de ver, é uma coisa que tem que ficar com aquela pessoa e a relação que ela tem com Deus. Qualquer que seja o Deus que ela acredita. Qualquer que seja a religião que ela tem. Porque esse negócio de ficar querendo impor aos outros a tua religião e o modo de pensar característico da tua religião ou característico teu e que você faz acreditar que é da tua religião, eu acho isso uma coisa escrota. Então, no meu entender, o que eles deveriam fazer? Pô, acolham, façam o que Cristo faria, ajam como Cristo agiria. Mas eu tenho a impressão que pedir para Silas Malafaia agir como Cristo agiria não rola, não ia dar certo. Com base em tudo isso, eu tenho comigo que o Silas Malafaia é uma das piores pessoas de quem você poderia ser inimigo. Porque se tem uma coisa que eu acho que o Silas não hesita em fazer, é vingança. Isso tudo na minha opinião. Eu não conheço ele pessoalmente, graças a Deus. Mas pelo que a gente vê, pelas atitudes que ele toma, pela forma raivosa que ele fala o tempo todo, eu não consigo ver naquilo ali um discípulo de Cristo. Eu acho que aquela outra crente, ou falsa crente, como disse o Cid, eu acho que ela escolheu o Malafaia como inimigo. Até onde eu sei, o Malafaia não é muito chegado na Michelle. E aí, depois que ela faz aquela cagada, porque foi cagada, de pedir a cabeça do Weingarten, meu amigo, bastou. Porque o Silas tem clara noção do seguinte: em primeiro lugar, o Bolsonaro, inepto que é, precisa do Weingarten. Precisa. O Bolsonaro não sabe falar, ele não sabe recitar o abecedário. Quem dirá falar com a imprensa por iniciativa própria, procurar esses canais, ele não sabe fazer isso. E dois, o que eu acho principal, porque o primeiro que eu citei, bom, o Weingarten não pode fazer, arranja outro. Mas o ponto 2 é o seguinte: o Weingarten tem informação. Ele sabe de muita coisa. E aí, não é uma boa ideia você chutar a bunda de um cara que sabe demais sobre você, que sabe os teus segredos. E eu tenho a impressão que a Michelle não é muito inteligente. Aliás, ali naquele covil, ninguém é muito inteligente, a gente sabe disso. E o Malafaia ficou pé da vida quando soube que a Michelle pediu a cabeça do Fábio Weingarten e o Valdemar deu. No mundo da política, a gente sabe que ali é só cobra comendo cobra. O fato do Valdemar ter dado, concedido, entregar a cabeça, eu também não acho que tenha sido sem pensar. Ora, o Valdemar não sabe o que está em jogo? Sabe. Aliás, se tem alguém que está com o cu na reta, é o Valdemar. Então ele tem que pisar em ovos. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Talvez na cabeça do Valdemar tenha aquele dilema que é mais ou menos assim: eu preciso dos votos que o bolsonarismo me dá, por quê? Porque precisamos da verba do fundo eleitoral, mas, por outro lado, eu estou cada vez mais na mão de um grupo, que é o bolsonarismo. Talvez na cabecinha do Valdemar, que de burro não tem nada, exceto pelo fato de ter se unido de corpo e alma com o Bolsonaro, mas talvez na cabecinha do Valdemar ele pense assim: cara, é melhor eu dar uns 10 passos para trás e me manter livre da prisão, perder fundo eleitoral, mas continuar vivo na política. Talvez, pensando nisso, ele falou: sabe o quê? Dane-se a Michelle, eu vou entregar a cabeça do Weingarten e que isso exploda tudo. Porque daí a atitude da Michelle vai atrair a raiva de muita gente. Inclusive do próprio Jair. Porque você não tenha dúvida, o Jair, que já não deve se dar muito bem com a Michelle, pelo que a gente sabe, ele deve ter dito o seguinte: sua idiota, como que você faz um troço desse? Tudo bem que o cara falou merda, blá, 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 mas ele falou muito menos merda do que o Cid. O que o Bolsonaro fez em relação ao Cid? Por mais que ele queira que o Cid tenha o mesmo destino do Bibiano, pode ser que ele queira isso, ele não vai fazer isso de público, porque é muito ruim para a imagem dele, é muito ruim para a defesa dele, etc. Ele age a contragosto estrategicamente. Nós sabemos que a milícia não é muito de levar desaforo para casa, mas a milícia, o que ela faz? Ela pensa antes de agir.
Bolsonaro talvez haja assim também. Agora, aquela Michele que é a ex do Valdemar da Costa Neto, eu sempre confundo Costa com Bosta, não sei porquê. Talvez a Michele seja mesmo aquilo que a ex-esposa do Valdemar descreveu. E se for, ela seguramente não é uma pessoa realmente muito inteligente, que planeja, que age de maneira estratégica. Ou seja, ela está cavando a própria cova. E onde é que entra o Silas nisso? O Silas sabe que se de repente o Fábio Weingarten, que tem conhecimento, que tem segredos do clã do Jair, de repente se esse cara fica puto da vida, talvez ele ache que vale a pena espalhar algumas coisas, ou ao menos não ajudar em algumas coisas. E aí, o Jair e todo mundo, essas pessoas vão estar em maus lençóis. Burro o Malafaia não é. Portanto, ele sabe muito bem que isso pode acontecer. Qual é o nível de fidelidade do Fábio Weingarten com o Bolsonaro? Não faço ideia. Mas eu acho que o nível de fidelidade de quase qualquer pessoa tem limite. O Silas Malafaia é de fato a pior pessoa para você ter como inimigo. E o Silas está indo para cima da Michele. Eu não tenho dúvida que ele vai dar muitas porradas na Michele para ela entender a besteira que fez. Eu também não tenho a menor dúvida que, se precisar, o Silas vai fazer o possível para largar a Michele na estrada. Como eles largam todos, porque ali ninguém segura a mão de ninguém. E o Silas fará o que for possível, caso seja necessário, para o Bolsonaro também largar. Porque é meio que de conhecimento público que o Bolsonaro não está nem aí para a Michele. Se um dia eles se gostaram, deve fazer tempo. O Bolsonaro largaria a Michele numa boa, se não fosse necessário manter uma aura ainda por enquanto. Eu acho que a Michele vai começar a se ferrar de agora em diante se ela não voltar atrás. E eu, aqui do meu lado, estou torcendo para que ela não volte. Eu quero mais é que todos se explodam. Sabe o que você não consegue fazer com R$6? Você não consegue comprar uma Coca-Cola numa lanchonete. Você não consegue uma passagem de ônibus na maioria das cidades do país. Você não consegue tomar um cafezinho e comer um docinho depois do almoço. Mas sabe o que você consegue fazer com R$6? Você consegue baixar o e-book que eu fiz, que te ajuda a sair das dívidas. Sim, é uma coisa objetiva, rápida, prática, linguajar claro, e custa R$6. E por que eu fiz R$6? Para pagar os custos de hospedagem, é só isso. Você vai aprender de uma maneira muito didática aquilo que o banco não quer que você saiba. Perceba, não é uma pós-graduação. É uma apostila didática com coisas simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. E que eu aprendi ao longo de 20 anos na área do direito, ensinando e ajudando empresas e empresários a sair das dívidas. Entra na descrição desse vídeo, clica no link, baixa o PDF que custa R$6. Você pode distribuir para quem você quiser, quantas vezes você quiser. A minha intenção é te ajudar.